Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rudimar Remonte e hoje eu quero apresentar a vocês o RR Flow. É uma ferramenta de análise de dados que eu desenvolvi para facilitar a nossa vida aí nesse mundo de redes. Bom, de uma forma bem resumida, o que seria o RR Flow, né? Ele tem basicamente sua construção feita em cima do NFDump, que faz a coleta dos dados, e o RF Flow ele vai adicionar um monte de detalhes, trazendo uma riqueza de informações e trazendo essas saídas de informações numa estrutura de JSON. É muito fácil de você manipular elas para fazer integrações e tudo mais. E hoje ela está integrada junto com o Grafana, que consegue trazer gráficos como esse que tu está vendo agora aí, um globinho mostrando todas as conexões aqui do protocolo ICMP. Esse vídeo ele não tem o intuito de ser um ensinamento de como utilizar a ferramenta, mas sim uma apresentação de alguns recursos para nós conhecer um pouquinho mais sobre ela. Se você precisar informação de como instalar, obter a licença, tudo você vai encontrar aqui no site doc.rrflow.com.br. Aqui dentro você vai encontrar informação de como obter a licença, você pode clicar aqui e obter ela. Aqui temos a tabelinha de valores. Diga-se de passagem, já me falaram que ela é uma das mais baratas do mercado aí, então não sou eu falando, mas é o pessoal já comentando. E além de tu estar ajudando, adquirindo uma aplicação do Flow, você também está contribuindo com o remote.com.br aí, ajuda a manter esses outros projetos que eu tenho aí totalmente gratuitos. Se for olhar aqui, já tivemos mais de 100 mil gerações no SejaNat aí, né? E infelizmente a gente tem os botão doação, né? Mas ele não é uma cultura do nosso povo aí, infelizmente. Mas sem muita delonga aqui, então instalação, tudo mais, você vai encontrar tudo aqui na documentação. Depois de tiver tudo instaladinho, bonitinho, você vai se deparar aí com a sua tela do Grafana aí personalizada para manipular as informações. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente consegue encontrar. Então aí a gente vai ter a dashboard home, que você pode definir lá para o seu usuário, carregar sempre ela, né? Isso aí está lá na documentação. E aqui vão ter todas, são atalhos para todas as dashboards, né? Então vamos começar aqui pela mais básica, vamos dizer assim, entre aspas, que é a primeira dashboard aqui, análise filtro manual. Então nessa dashboard o que a gente vai encontrar aqui? Logo no cabeçalho aqui, a gente tem como selecionar o nosso roteador. Então cada equipamento que mandar um fluxo de dados, você vai dar um nome para ele e vai aparecer aqui. Você pode definir a quantidade de conexões, você pode agregar ele aqui por endereço de IP de origem, destino, protocolo, porta. Então tem várias formas de agregar essas conexões que estão aparecendo aqui dentro. Você pode também ordenar elas por bytes, flow, pacotes, tudo mais. Você ainda consegue pegar algumas informações de interfaces. Então, eu quero pegar da interface X ou Y lá, fazer um filtro mais avançado. E aqui em filtro manual você vai encontrar a possibilidade de você informar o que você quer. E isso que é o bacana da ferramenta, porque ela te dá uma liberdade. A gente vai ver que tem algumas dashboards que tem algumas coisas meio pronta aqui, mas quando você entende um pouquinho mais de como obter os filtros manuais, então lá na documentação você vai encontrar aqui, filtros manuais, vale a leitura aqui. Então você tem vários exemplos e você pode ir lá e colocar simplesmente, eu quero saber o protocolo ICMP 6, quero saber só o pessoal aí que está fazendo ping em IPv6, né? Rolando um pouquinho mais abaixo aqui, você vai ter o top 10 ASN, de source e destino. Você vai ver um mapinha aqui então com as entradas e saídas da cor verde e azul. Aqui ainda nas conexões você consegue arrastar para o lado e consegue ver mais informações. Então tu tem as interfaces, da onde está indo, da onde está voltando. Então aquele ping que você sabe que saiu pela operadora X, mas não sabe para onde voltou, você consegue obter essa informação aqui.
Então, se você quiser agregar lá, vamos definir aqui uma outra situação. Port 5, destino, vamos colocar aqui, destino, port 53. Então, eu estou dizendo, eu quero com destino a porta 53. Vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Então, aqui pegou diversos IPs com destino à porta 53. Você pode agregar, vamos colocar aqui, source, então, source, a origem, né? Então eu quero saber da origem aqui e quero agregar o source IP. Então temos lá o 888 aí, DNS do Google, né? Não é nenhuma surpresa ele está aqui como o primeiro, como o mais trafegado. Então tudo tu consegue analisar. Então eu quero agregar aqui por protocolo, né? Então TCP e UDP aqui. Então informação. Essas dashboards vão te dar muita informação. Então, basicamente, aqui também temos filtro manual CGNAT, o que é legal aqui para você que tem aí um MikroTik da vida ou qualquer outro roteador que quer registrar log de CGNAT. Você pode incluir aí, então você pode ver aqui que nós temos aqui um IP privado, com destino a um IP público, saindo por um IP público, utilizando alguma porta. Então, se vir aquela notificação lá e eu precisar descobrir qual que é o IP, né? Então, vamos pegar aqui, eu quero saber, NAT no IP, nesse IP aqui. Então, tu vai ter todos os NAT em cima daquele IP. E você pode ir colocando aqui, endNAT, port 19936, vamos pegar o primeiro ali. Então, tá lá. Então, veio a intimação lá e eu preciso descobrir. Então, IP público na porta tal, o IP privado era esse. Então, bem fácil de conseguir obter essa informação. Você pode também, tem um outro router aqui, que é um outro MikroTik. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos colocar o bloco privado lá. IP interno não, lá da rede, né, um RBzinho, que tem as informações da rede. Aqui pode ver que tem dados de tráfego, porque é um MikroTik e lá nesse MikroTik foi marcado lá algumas caixas para ele mandar essas informações. Ele não está mandando somente log, né, diferente do que a gente estava vendo ali há pouco. Então, sei lá, eu quero pegar aqui todos os blocos privados com destino à porta 443. Então, vamos ver. Não tem mais ninguém navegando lá. Opa, ficou um A ali? Acho que tem sim. Então, tudo que for com destino à porta 443 lá. Então, consegue identificar os IPs privados aqui também, né? Então, isso aqui é legal para fazer análise aí de uma rede interna, CGNAT, esse tipo de coisa. Então, por mais que o MikroTik hoje ele tenha um problema, que é não enviar as informações do ASN, você consegue obter muita informação com ele, por mais que ele tenha esse problema, vamos dizer, entre aspas, né? Então aqui você vai encontrar filtro, meus prefixos, filtro personalizado, prefixos internos, serviços, que basicamente são todos esses manuais, porém tu vai ter a opção de selecionar aqui as interfaces e pegar um prefixo lá que tu cadastrou na sua base de configuração e olhar para aquele cara. Não impede de fazer isso aqui no manual. Você pode vir aqui deste net e passar o bloco de IP que tu quer analisar, né? Mas fica como um facilitador, vamos dizer assim. Aqui em mapa de filtro manual basicamente para te mais curiosidade, entender um pouquinho mais de geolocalização, o que está acontecendo, para onde está indo, né? A gente acaba vendo, por exemplo, se eu colocar aqui IP 8888, né? A gente vê aqui que tem muito tráfego aqui, mas está nos Estados Unidos. E a gente sabe que esse IP, por geolocalização, ele vai estar aqui em Ncast, mais próximo aqui do Brasil, né? Mas como o dono dele lá é a Google, né? Ele acaba. Mas é legal para ti ter uma noção aí, um mapinha. Isso que é legal a hora que tu recebe um ataque, alguma coisa assim, e ver que pipoca para todo lado. Aqui ainda a gente tem segmentação de subredes. Então, pegar lá, eu quero fazer uma análise do meu bloco /22 lá, e eu quero quebrar ele em /24 e ter uma noção de como está diluído esse tráfego em cima deles. Então, tu consegue fazer aqui. Depois eu vou pegar alguns exemplos para mostrar como é que isso aqui funciona. A mesma coisa a situação de IPv6, quebrando a internet inteira em /8. Então, dá para nós pegar aqui. Ele está de 180, 188, mas eu posso pegar lá desde o início até o último, quebrar tudo em /8 e entender aqui
é como é que funciona isso daqui. Ainda aqui nós vamos ter os ASNs favoritos. Então aqui é algo que você vai configurar lá nas configurações, onde vai dizer lá quais AS favoritos teu, que tu vai fazer uma listinha lá. Aqui um ponto negativo para MikroTik, aí você não consegue, mas você consegue passar os prefixos lá, né? Então os blocos de IP do Google, blocos do Facebook, e você consegue ter essa mesma informação. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque é muito mais fácil colocar só o AS lá do que está especificando todos os prefixos, né? Mas aqui também tu vai ter alguns CDNs, então eu tenho o CDN com a operadora XYZ lá, é possível tu colocar esses prefixos, porque se tu for pegar lá o tráfego do Google ou do Face, por exemplo, tu não vai ter literalmente o tráfego real, porque tu está consumindo o tráfego de CDN da tua operadora ou o teu próprio CDN, e aí você quer somar isso, né? Então é legal você configurar essa parte lá dentro também. Aqui ainda nós vamos ter a mesma dashboard, onde você pode informar o AS do teu... Por exemplo, tu tem um cliente que tu vende para um outro AS, né? E tu quer ver o que esse AS consome desse tráfego aqui, você também consegue fazer. Aqui temos um top, basicamente. Então, quais são os ASNs que mais consomem? Você pode mudar esses valores aqui, você pode definir lá qual as interfaces. Então eu quero ver o que entra pelo X V6, o que consome mais lá vindo do PTT, né? Existe a opção de tu ignorar alguns AS, isso está lá na documentação, que tu pode configurar um arquivinho lá onde você coloca alguns AS que, esses aqui eu quero ignorar. Por exemplo, às vezes tem um IBGP, alguma coisa interna e acaba aparecendo o teu próprio AS. Quando tu não tem um full route que acaba não exportando também, às vezes em um AS0, esse tipo de coisa. Então, aqui, basicamente, um top do que tu tem aí na sua rede. Depois aqui no meio, a gente vai ter algumas gráficos de largura de banda. Então, esse cara aqui é legal. Vamos pegar aqui o manual, esse cara aqui. Então, sei lá, tu tem lá o tráfego das tuas interfaces que está passando. Então, provavelmente que você vai configurar lá, você configura só as interfaces de upstream, né? E aqui você quer passar. Então, vamos supor que eu tenha lá um tráfego suspeito e aconteceu alguma coisa. Através da análise lá, eu identifiquei alguma coisa, eu posso vir aqui e colocar esse filtro aqui, ver por onde que entrou, como que isso aconteceu, né? Da mesma forma, nós vamos encontrar aqui meus prefixos, favoritos, tudo mais, que é aquilo que a gente tem aqui e é configurado lá, personalizado por você. Então você vai dizer, esses aqui são meus AS favoritos, esses aqui são meus prefixos. Vai ter basicamente as mesmas informações ali. Você também tem aqui um que é legal, que é o Top ASN. Então você vai ter lá o tráfego das suas interfaces. Você vai conseguir ver o que está passando para cada ASN. Esse aqui é o ponto negativo para o MikroTik, porque ele acaba não tendo essa informação, e aqui tu vai basicamente ver um gráfico único com a S0 aí, porque ele não tem essa informação exportada pelo MikroTik. Ainda aqui tu vai ter algo semelhante, onde você coloca o teu AS do teu cliente para ver o que ele consome das interfaces ali e tudo mais, né? Você também tem, que mais aqui? Interface múltiplas aqui, então você consegue dar uma estudada. Deixa eu ver aqui alguns casos que nós poderíamos estudar aqui. Aqui na lateral aqui tem alguns gráficos que são mais antigos, então eles ainda estão funcionando aqui, mas ele trazia um gráfico mais simples, não tinha muita riqueza, foram as primeiras versões, então provavelmente para o futuro eles vão acabar saindo esse povinho aqui. Só para complementar aqui, aí tem algumas informações, uma ferramenta aqui que se passar o ASN, ele vai te buscar várias informações, então trazer informação aqui do ASN, quais são os IX que ele participa, quais são os upstream dele, quais são os prefixos V4, quais são os prefixos V6, então aqui se estiver buscando alguma informação pode te auxiliar. Temos também um trace route aqui e um ping, então um gráficozinho simples aqui para fazer um trace route, mostrando a latência, apresentando aqui os dados da onde. Então, basicamente aqui é o trace route e ele inclui aqui informações do DNS reverso e de quem que é o AS. Então, se passar por vários aqui, acaba vendo.
Aqui do lado tu vai ter a latência, né? Se tiver alguma perda, vai aparecer aqui do ladinho também. Temos informações de hardware aqui, que é um disco, processamento e tudo mais, versão do NFDump, e informações da licença também. Aqui em largura análise de dados, vai encontrar alguns filtros que você vai fazer. Essa é a parte do Rflow aí, que você consegue analisar dados e tomar decisões. Então você conseguiria, por exemplo, se esse tráfego aqui ele passar de 1 GB, por exemplo, eu poderia tomar a decisão de mandar um alerta no Telegram enviando o gráfico do que está acontecendo e executar um script também. E também mandar e-mail, né? Então, esse cara aqui é o início, vamos dizer assim, de uma análise, monitoramento mais ativa para te poder usar a ferramenta com outras intenções aqui, além de só vir aqui e fazer uma análise. Então, voltando aqui para Home, eu vou pegar um caso que, no caso desse provedor aqui aconteceu, é um tráfego suspeito. Então, por mais que exista mitigação, existe um tráfego suspeito que acaba passando por algum serviço de mitigação, que é o protocolo UDP na porta 5.3, em onde, teoricamente, deveriam ser consultas DNS, acabam entrando como ataque. Então eu vou só definir aqui a data, para nós conseguir buscar o dia que ocorreu isso, né? Então eu vou colocar aqui no dia 20, das 10 às... Aqui vamos colocar... Eu vou passar aqui N só para ver, então era 5 da manhã aí, os caras já estavam tocando terror. E vamos lá, então. Se eu colocar aqui todo o tráfego, eu vou colocar aqui proto UDP, então protocolo UDP e porta 5.3. Vou tirar, não vou colocar agregação aqui, só para ele exibir as conexões. Então a gente acaba vendo aqui, se eu aumentar o número de conexões aqui, ó, aqui vai até 200, mas você pode colocar na manual aqui, ó, vou colocar 1000. Então, 1000 aqui, vou dar um enter e vamos visualizar aqui. Olha lá, então pipocou no mundo inteiro, mandando para os blocos de IP, né? Então vamos tentar entender aqui, né? Protocolo UDP, porta 5.3, basicamente não tinha um meguinha aqui, ó. Então esse 1 meguinha provavelmente fosse resolução de nome mesmo, mas aqui é muito suspeito, né? Então eu poderia incluir aqui bytes por pacote, né? Então end bpp maior que 512. Então uma consulta DNS normalmente vai ocorrer abaixo de 512. Então se for acima de 512, já começa a ser suspeito. Então se eu passar o mouse aqui, pode ver que gerou, já não houve mais tráfego nesse intervalo aqui que pegou as pontas com esse comportamento. Então vou colocar lá 1300, maior ainda, né? Então a gente consegue ainda ver que houve essa tentativa lá com destino à porta 5.3. Na verdade não está destino, né? Tá só simplesmente porta 5.3. Então as origens aqui pode ver que são porta 5.3. É como se todos os servidores DNS do mundo resolvessem te atacar, literalmente. Então tudo falsificado as origens, né? Mandando para todos os IPs aqui, que dá para ver que está meio aleatório, então deve estar vindo para um bloco aqui. Vamos tentar sondar isso aqui já. Até aqui, se eu quisesse, né, por exemplo, antes quando eu estava aqui no caso de N, surgiu um tráfego estranho, subiu aqui, né? Eu quisesse tentar entender um pouquinho mais o que estaria acontecendo. Eu poderia colocar aqui proto UDP e tentar entender, olha, no UDP, porque o UDP subiu, TCP subiu, vamos ver, não, TCP não subiu, então é o UDP, beleza. Ordenando aqui por UDP, daria para tentar filtrar aqui o source, na verdade quando tivesse N aqui, que é tudo, né, poderia ter colocado também protocolo, né, mas vamos colocar aqui port. Vamos ver se a gente consegue source port, para ver o que a gente consegue. 443 e 53, beleza. 443 a gente sabe que é alguém navegando, mas a 53 aqui, segundo já estaria suspeito, né? Então aí tu poderia entrar com aqui a informação de end port 53 já para dar uma sondada, e aqui já mataria o que aconteceu, né?
Então, basicamente, a gente descobriu que foi no protocolo DP, porta 53. E quais são os IPs, né? Então, olhando aqui, tu poderia até definir aqui deste IP para dar uma acrescentada aqui. A gente acaba vendo aqui que teve 100 conexões, eu coloquei 100 conexões, né? As 100 conexões aqui foram, e aqui a gente pode ver que tem uma fatia quase igual para todo mundo, né? E aqui dá para ver que é um determinado bloco de IP. Então eu poderia pegar esse determinado bloco de IP e ver o tráfego só desse cara aqui. Então, se eu quisesse fazer uma análise só do tráfego desse bloco, para entender, eu poderia colocar aqui, por exemplo, protocolo DP, end port 53, end net, então o bloco de IP lá, que eu vou colocar 16/22, pegando todo ele. Então, literalmente, parece que foi para ele aqui, né? Se eu tirar aqui ali, né? Poderia colocar aqui end not, dizendo, olha, não menos protocolo DP e não parece que, então, provavelmente aqui destino, aqui está alguns IPs aleatórios que seria como se estivesse atacando. É que eu não estou colocando aqui dest. Isso. Então ele não. Aqui no caso são de fora, né? Bom. Mas eu quero analisar aqui o bloco, né? Então, endnet, vou colocar a barra 22, ele aparece. Vou colocar um 24 aqui, ele continua. Então, o sinal que me atacou nesse 24, o próximo barra 24 também levou, o próximo também levou e o outro também levou. Então, praticamente todo o barra 22 foi o que sofreu o ataque aí, né? Todo 22 aqui foi que recebeu esse ataque. Então, se tu quiser jogar a pessoa para black hole, joga todo o teu barra 22, né? Não vai rolar. E aqui também a gente consegue ver, né, que foram um tráfego miserável para cada um, né? Então vamos lá, ó, quer ver? Ó? Vamos utilizar aqui essa ferramenta, essa dashboard aqui para quebrar os blocos. Vamos colocar esse barra 22, ele vai quebrar aqui em barra 24. E aqui o comportamento normal, né? De tráfego. Vou pegar somente um barra 24 e vou passar aqui a hora que deu o BO lá, né? Então foram no dia 20, deixa eu colar aqui que eu copiei para facilitar. Dia 15, vou colocar 14 e tentar encurtar aqui, foi mais ou menos aqui. Então lá, subiu, legal. Então aqui foi a hora que o pau comeu. Vamos quebrar eles aqui, vamos quebrar em barra 32 nesse horário e ver o que aconteceu aqui. Então, aqui dá para ver que, se eu ordenar por prefixo aqui, por IP, né, como quebrou todos os IPs da minha rede, eu tenho aqui, basicamente, todo mundo trafegou, né? Muito pouquinho. Claro que deve ter alguns que realmente estão trafegando, né? Mas a maioria trafegou. Não é um comportamento 5 da manhã, o pessoal não está navegando, está dormindo, a maioria, né? Então, se tu olhar para o gráfico aqui, a gente acaba vendo essa cidade aqui, um monte de prédiozinho alto, né? Se nós pegasse aqui e colocasse a data, próximo dia aqui, dia 21, então com o mesmo horário, da mesma hora, e analisasse de novo, para ver como é que se comporta isso aqui no próximo dia. Ó, pode ver que realmente tem algumas pessoas navegando, mas a maioria está zerado, né? Então, isso aqui é legal para dividir, quebrar os blocos, entender? Eu quero quebrar lá em barra 27, então lá tu tem um CGNAT, quer diluir, quer entender melhor, isso aqui vai te ajudar nessa parte aí. Já que a gente sabe que é esse, enfim, um dos prefixos que levou o ataque, e eu quisesse lá, por exemplo, filtros manuais, e colocasse lá net, e passasse aqui o prefixo, só vamos colocar o horário do ataque, então vamos colocar lá, então vamos colocar aqui das 5 da manhã até as 5h30, que vai pegar o intervalo que ocorreu, né? Então a gente acaba vendo aqui que foi às 5 e pouco, e aqui tu consegue ver por onde que entrou, né? Então as interfaces do operador aqui realmente
entraram esse ataque. Então, se tu tem lá, a operadora X tem mitigação, a outra não tem, está entrando por qual, por onde está vindo. Não só isso, não só ataque, né, mas desde um tráfego que sobe do nada numa interface, tu não sabe o que é. Então, para te fazer esse tipo de análise é bem legal isso daqui. Então, tu pode vir aqui selecionar também as interfaces. Nesse caso que foi o 22, né, então a gente acaba vendo que realmente só ocorreu aqui nesse horário, né. Se pegar aí, que nem eu te falei, no dia seguinte já o comportamento ele está normal aqui, sem nada de extrapolação. Você poderia pegar também aqui o mesmo bloco e vir fazer uma análise de ASN. Então, o que ocorreu lá o que esse ASN aqui trafegou, né, naquela hora do ataque. Então, né, vamos colocar aqui aquela hora lá, vai pipocar aqui de todo lado. Então, vamos pegar só o pontinho do ataque aqui. Então, aqui ele vai te listar, né, o tráfego mínimo está a 0 e ele vai te listar aqui uma caralhada de coisa. E vai vir a ASN de todo lado, né? Se colocasse aqui, vamos colocar aqui, vamos tentar colocar um pouquinho antes e um pouco depois, só para entender aqui. É que fica difícil porque ele tem uma base mais ou menos de ASNs que estão trafegando e aqui no meio entrou um monte de ASN novo. Então, por mais que esteja mostrando o top 15 aqui, né? Vamos colocar 30 aqui. Aqui no meio vai aparecer muito mais, né? Ficou até ruim de visualizar aqui o gráfico de tanto ASN. Se nós fosse também lá naquele olhar o mapinha, vamos olhar o mapinha lá que ocorreu naquela hora do ataque. Então vamos colocar lá, deixa eu colar aqui o protocolo UDP, port 53, acima de 1200. Opa, nesse momento tem, nos últimos 15 minutos aí, ocorreu aqui alguns pacotinhos. Isso que pode ser o ataque? É bem possível que seja algo estranho, é muito difícil subir isso aqui. Indo pela lógica do protocolo, aí uma resolução de nome, a não ser que seja um DNSSEC, algum DNS over HTTPS, alguma coisa assim que poderia estar ocorrendo aqui. Mas vamos pegar lá a data do ataque e vamos olhar aqui o que aconteceu naquela hora lá. Então aí está o nosso desenho. Então choveu de conexão aí para todo lado, né? Enfim, essa aí é a ferramenta. A ideia é conseguir visualizar de uma forma legal, te auxiliar a tomar decisões, entender o teu tráfego, até mesmo de um IP único de dentro da tua rede, um cliente, se tu quiser fazer uma análise do que está acontecendo lá, você pode simplesmente passar lá o IP dele e ver o que está acontecendo, né? Quais são as conexões que ele está abrindo, ele está reclamando que não passa banda, aí tu vai lá e dá uma olhada, não, realmente tinha tráfego ontem à noite, como assim não tinha ninguém navegando, esse tipo de coisa. Então, a ferramenta é para te auxiliar a analisar dados a primeiro momento, né? Ela vai te dar a opção de tu conseguir fazer algumas configurações para... Não é uma mitigação, né? O pessoal às vezes confunde muito. A tua ferramenta faz mitigação? Não, a ferramenta não faz mitigação. Ela analisa dados e, baseado em alguns critérios, ela pode tomar decisões em mandar um alerta ou executar um script. Então, se você sabe programar, se você entende um pouquinho mais, você consegue desenvolver alguma coisa ali para tomar uma decisão. Então, recebi um ataque aqui, então tu vai ter que montar o teu filtro. Então, por isso que é interessante você estudar como é que isso aqui funciona. Então, de certa forma, a ferramenta ela acaba sendo, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, né? Mas não que ela seja... o intuito não é esse, tornar ela difícil, né? Aos poucos eu estou tentando fazer algumas coisas para deixar fácil. Mas como te dá a liberdade, acaba que tu tem que se aprofundar um pouquinho mais de como a coisa funciona para você ir lá e brincar do jeito que tu achar aqui dentro, né? Então, essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, trocar ideia aí, sugestão. Estamos sempre absorvendo aí tudo que vem para tentar melhorar ao máximo aí. E aproveitando que estamos no dia 23 aí, já deixar um Feliz Natal aí, um ano novo para todo mundo, beleza? Forte abraço aí, pessoal.